Olá, olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos conseguem me ouvir, me ver? Oi, boa noite. Tô te vendo e te ouvindo. Boa noite, eu Maravilha, também aqui. Boa noite. show de bola. Boa noite. Só vamos esperar um minutinho aqui para dar tempo de todos entrarem na sala e aí a gente já começa, tá? Perfeito. Oi, Derla, boa noite. Oi, Fernanda, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Pareceu bem você aqui para mim. Abriu você bem grandona. Ah, obrigada, viu? Vai ser bem legal. Legal. Bom, gente, eu vou começando aqui. Sempre tem um pessoal que vai entrando depois, né? Alguns chegam um pouquinho atrasados, mas eu quero valorizar também a pontualidade de quem se conectou com a gente logo aqui às 19. Essa nossa primeira aula, ela é uma aula focada numa espécie de apresentação geral, tanto dos nossos participantes, para que todos possam se conhecer, se familiarizar com a pé, né, de quem é o grupo que vai aqui constituir essa nossa turma. E depois, claro, vou fazer uma apresentação do curso, até para que nós tenhamos clareza sobre o nosso plano de trabalho, nosso plano de voo, como vão acontecer as aulas, a nossa metodologia. Então, é uma primeira sessão, como costuma ser, né, em todo curso que a gente faz, para justamente deixar todo mundo na mesma página. Alguns de vocês são velhos conhecidos, né? Vejo alguns rostinhos conhecidos aqui, outros vou ter o prazer de conhecer pela primeira vez. Vou me apresentar também para aqueles que ainda não me conhecem. E antes de mais nada, eu só queria pedir a gentileza para que todos colocassem os seus microfones na função mudo, enquanto a gente vai fazendo as exposições, assim a gente evita ruídos, né? Podem deixar as câmeras abertas, né? Nas próximas aulas, a gente talvez opte por deixar as câmeras fechadas, porque vão estar mais focadas nas apresentações dos professores, mas hoje, como é uma aula justamente para que a gente se conheça, acho que é legal a gente manter as câmeras. Então, quem tiver disponibilidade de webcam e puder acessar a webcam, vai ser muito bom. Aqueles que não puderem, claro, não tem problema algum. A gente só realmente vai cuidando com relação aos microfones para até mesmo controlar a lista de oradores, né? Porque assim, conforme o microfone é aberto, a gente sabe que tem alguém querendo falar. Além disso, pessoal, só esclarecendo a dinâmica aqui da nossa reunião de hoje, a gente sempre vai monitorando o chat, tanto eu estou aqui acompanhando o chat pessoalmente, quanto a nossa equipe. Nós temos uma equipe aqui acompanhando esse encontro. Então, se por acaso, a qualquer momento, vocês quiserem fazer uma pergunta, deixar uma dúvida, ou se eventualmente quiserem apontar qualquer questão ou dificuldade, por favor, utilizem também o chat, tá? Fiquem muito à vontade para escrever pelo bate-papo. Bom, eu vou, então, começar aqui com a minha apresentação, depois vou passar para uma sessão de recados gerais, vamos para a dinâmica de conhecê-los um pouquinho melhor na sequência, e, por fim, vou comentar sobre o plano de ensino efetivamente. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Manhota, eu sou professora de Relações Internacionais, pesquisadora da área. Eu sou o que as pessoas por aí chamariam de RI puro sangue, né? Isso porque toda a minha formação e a minha jornada acadêmica foi no campo das relações internacionais. Então, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, todo esse caminho foi na área de RI. E mais especificamente no estudo de Estados Unidos. Eu sou o que eles denominam americanista, né? Então, eu sou uma americanista, eu estudo política externa dos Estados Unidos. Durante o mestrado, eu me dediquei ao estudo do que a literatura consolidou como sendo o excepcionalismo americano, né? Então, essa ideia, essa identidade dos norte-americanos a respeito de si mesmos, né? Então, essa visão de que eles representam um povo excepcional, de que eles têm uma história especial que precisa ser comunicada. Eu estudei essa nuance mais sociológica. E no doutorado eu estudei
a política externa dos Estados Unidos para a China na América Latina, né? Então, um tema que acabou se tornando super atual e que está na boca do povo, principalmente depois que o Trump se tornou presidente, né? Agora, a relação com a China, mais do que nunca, ficou, assim, muito central. Eu dou aula de relações internacionais, né? Também, além dessa parte de pesquisa, eu sou coordenadora do curso de Relações Internacionais na FAAP, aqui em São Paulo, e na FAAP também eu ministro disciplinas que correspondem a esse núcleo duro, né? Então, justamente ligados à teoria de relações internacionais, análise de política externa, realmente bem essa área do coração de RI. E, eventualmente, faço outras coisas, porque vocês sabem, né, que também como jornalistas, professor nunca tem um trabalho só, né? A gente sempre faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu dou aula eu brinco que eu falo com muitos públicos na mesma semana. Hoje, antes de falar com vocês, eu estava numa aula, que é uma aula que eu gosto muito de fazer, é um projeto social, aqui eu estou vinculada, eu ensino política internacional para a moçada do ensino médio das escolas públicas de São Paulo, né? Um trabalho voluntário que a gente desenvolve. Então, às vezes eu falo com a molecada de 14, 15 anos para explicar política internacional para eles, e aí, um dia depois, dou aula para os generais do Exército Brasileiro, né? Falando sobre política estratégica para os Estados Unidos, que é o caso, já aconteceu algumas vezes. Então, a gente tem esses outros projetos, né? A gente vai fazendo muitas coisas, né? E nesse caminho, nessa jornada de professora, pesquisadora de relações internacionais, eu tive a honra, né, de encontrar muitos bons colegas no campo do jornalismo, o que foi um dos motivos que motivou a criação desse curso, né? Então, já há algum tempo eu tenho pensado sobre a importância de os acadêmicos romperem os muros da academia, né? Claro que a gente respeita, valoriza o saber intelectual, acadêmico, ele é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, mas ele não pode ficar encastelado, né? A gente não pode falar só para os nossos pares, a gente tem que democratizar o acesso a esse conhecimento, seja dialogando com pessoas de outras áreas, seja participando desse debate público na própria mídia, né? Como fontes, enfim. Então, já há algum tempo eu tenho me interessado muito pessoalmente em azeitar essa relação, né, com o universo do jornalismo de uma forma geral. E nesse caminho, então, eu fui sempre ouvindo dos colegas jornalistas sobre a vontade que muitos deles tinham de aprender mais sobre algumas coisas de política internacional, mas que fosse uma jornada de aprendizagem focada, digamos, na prática, né? Naquilo que se usa no dia a dia, naquilo que de fato vai ter aplicação para as coberturas que se estão fazendo e tal. E não uma abordagem muito teórica, uma abordagem muito abstrata, muito filosófica, como muitas vezes acontece. E particularmente nos tempos de hoje, né, pessoal, em que a gente tem limitação de recursos, nós temos escassez de disponibilidade, né? Não dá para também fazer um curso muito longo, né? 5 anos de formação, todo dia, 12 horas de aula, né? É claro que o preço de fazer um curso mais curto e mais intensivo é que a gente não consegue cobrir tudo, não consegue dar uma profundidade maior em todos os temas, isso está claro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se obriga a ir direto ao ponto, a tentar filtrar, fazer uma boa curadoria daquilo que possa ser mais útil para vocês. Então, estou falando tudo isso porque a minha própria apresentação profissional e pessoal, né, biográfica, ela, de certa forma, se mistura, né, ela é simbiótica com as necessidades e o motivo pelo qual esse curso mesmo passou a existir. Então, dessa relação cada vez mais estreita com os jornalistas é que a gente foi percebendo que talvez valesse a pena desenhar um curso que tivesse determinadas características para atender a esse público. Então, já de cara, queria agradecer muito pela confiança de todos vocês, né, nesse projeto, por estarem aqui conosco. Nós temos uma turma de 30 estudantes, né, vamos dizer assim, 30 jornalistas, e nem todos vão se conectar ao vivo, né, nas nossas aulas, em todos os encontros. Eu até acredito que alguns de vocês vão passar por isso, porque nós sabemos que a vida de jornalista é uma vida muito corrida, ela é uma vida que envolve uma certa flexibilidade, a depender das demandas que vocês têm no trabalho. Então, não se preocupem, tá? Quando vocês não puderem assistir aqui presencialmente, participar ao vivo do nosso encontro,
Os encontros estão sendo todos gravados e eles ficarão disponíveis na plataforma, assim como os materiais de apoio, assim como tudo que for disponibilizado por aqui. E dessa maneira vocês podem assistir posteriormente dentro da melhor janela de oportunidade de tempo de vocês. E esse material fica, inclusive, disponível por 1 ano. Então, se em algum momento você estiver fazendo uma cobertura e precisar revisitar alguma coisa, relembrar um conteúdo, você vai poder assistir a gente em outro momento também, sem nenhum problema. Então, não estranhem se a gente tiver alguma volatilidade de frequência nas nossas aulas, algumas devem estar bem cheias, outras mais esvaziadas, mas todo mundo está acompanhando, seja ao vivo, seja depois gravado. Bom, eu queria então, ditas, né, essas palavras iniciais, passar para uma rápida sessão aqui de recados, né? Então, alguns recadinhos sobre a operação aqui dessa nossa jornada, né? Então, a primeira informação e muito importante é relacionada à nossa tecnologia. Nós estamos utilizando o Zoom depois de testar diversas plataformas e ele costuma ser uma ferramenta muito estável, mas se eventualmente tivermos qualquer problema nesse sentido, seja com a minha conexão, seja com o microfone ou câmera, fiquem tranquilos que rapidamente vai ser reparado. Como eu disse, a gente tem aqui uma equipe técnica nos acompanhando o tempo todo, né? Então isso vai sendo acompanhado de perto por toda a nossa equipe. A gente não é isento de imprevistos, né? Vocês sabem que, principalmente os que estão em São Paulo, a cidade tem sido acometida por uma crise, que é a crise das lives, né? Nunca vi tanta live ao mesmo tempo. Isso demanda muito dos nossos provedores de internet, às vezes sobrecarrega o sistema, mas dentro do possível a gente vai administrando. Então, se tiverem qualquer dificuldade de caráter técnico ao longo de todo o curso, por favor, nos escrevam, entrem em contato, se manifestem e a gente vai dando suporte a vocês nesse campo. Além disso, queria dizer que nós temos um grupo de WhatsApp, é um grupo de WhatsApp exclusivo para a nossa turma, né, em que estarão lá os alunos e os professores que quiserem participar. É evidente que a participação é voluntária, ninguém é obrigado a participar do grupo. Eu sei que muitos de nós já estão em montes de grupos e vários nem gostam de fazer parte de grupos, então fizemos questão de adotar uma estratégia absolutamente amigável nesse sentido. Tem um link que está disponível para vocês na plataforma do Hotmart. Se vocês quiserem, por acaso, fazer parte do grupo, é só clicar no link e vocês ingressam automaticamente. Eu sei que já tem alguns por lá, outros talvez prefiram não fazer parte. Fiquem totalmente à vontade nesse campo, não tem problema nenhum se vocês não quiserem participar. Isso é uma escolha individual. O pessoal aqui da equipe está me lembrando que também o link está no chat aqui, para quem não viu o grupo lá da Hotmart, está aqui no chat o link para o grupo de WhatsApp. Então, é uma outra forma da gente se conectar e vai ser uma jornada interessante também para fortalecer, né, essa rede de relacionamento. Vocês daqui a pouquinho vão se apresentar e verão que temos aqui uma diversidade super interessante de público. Inclusive, nós temos, assim, desde um público mais júnior até um público mais sênior, mas todos, digamos, pautados pelo mesmo interesse de cobertura de internacional. Então, desde alguns estudantes ou jovens estagiários que estão trabalhando, que querem trabalhar na área de jornalismo internacional, até pessoas já mais experientes, que já têm uma carreira mais consolidada nesse ramo e que vão poder contribuir também com as suas próprias vivências, né? Então, é um grupo muito interessante, com representação de diversas mídias. Nós temos jornalistas de impresso, jornalistas de rádio, jornalistas de televisão, das mais variadas emissoras. Eu diria que, somando professores e alunos, nós temos praticamente todos os grandes veículos aqui representados. Isso é motivo de bastante alegria para nós também. Bom, pessoal, então, em relação aos recados gerais, já falei sobre a parte técnica, já relembrei a todos do grupo de WhatsApp. Queria comentar um pouquinho também sobre a nossa plataforma. Nós estamos utilizando a Hotmart, que é uma das mais tradicionais plataformas no campo do ensino online aqui no Brasil. Por ela, vocês têm condição de acessar todos os conteúdos que forem sendo postados, as aulas gravadas, os PowerPoints, os textos, tudo que a gente eventualmente sugerir. Então, fiquem atentos às comunicações que são enviadas por lá e também aos e-mails que vocês vincularam na hora do cadastro, porque ele manda
replicando tudo que vocês precisam saber nos e-mails de vocês, tá bom? As nossas aulas vão ser sempre às segundas, quartas e sextas, das 19 às 21 horas aqui nesse formato ao vivo, ficando logo depois disponível para vocês no formato gravado. Nós optamos por um curso que vai realmente ser muito ligado a essa dinâmica do encontro. O encontro é o que tem de mais importante aqui no nosso curso. Vai ter materiais de apoio, vai ter textos base para quem quiser se aprofundar, mas a gente vai poupar vocês de tarefas, exercícios, provas ou coisas do tipo. Então, inclusive, né, a certificação do curso ela é baseada no acesso aos materiais, né, na participação de vocês na aula, em assistir as gravações. Ninguém vai precisar ficar fazendo trabalho em casa, fiquem tranquilos, vocês já têm muito trabalho, né? E o trabalho de vocês, sem dúvida, é uma prioridade para o Brasil nesse momento, então ninguém vai fazer lição de casa. Já vou adiantando isso antes de mais nada. E a gente vai ter aqui na nossa jornada uma diversidade de professores. Nós tentamos montar um curso que mescla professores de relações internacionais, que, digamos, tem aí o conteúdo, entre aspas, de política internacional como seu foco de trabalho, né? Eles são dessas áreas que vão ministrar aqui para vocês, mas também temos alguns colegas do campo do jornalismo que vão trazer essa pegada aí numa linguagem que tem mais a ver com o próprio universo de vocês. Então, espero que seja uma jornada proveitosa. Eu vou comentar melhor sobre o curso em cada aula e os professores daqui a pouquinho, mas acho que talvez agora fosse mais interessante que nós pudéssemos ouvi-los, né? Eu sei que é sempre um clichê das primeiras aulas, né? Ouvir os alunos e tudo, mas, de fato, é uma oportunidade muito rica, até para que a gente possa conhecer melhor o perfil, os interesses, a realidade de trabalho de cada um. Então, eu gostaria de propor que na lista que eu tenho aqui de participantes, que é uma lista por ordem alfabética, conforme eu chamasse cada um de vocês, vocês então abrissem, né, o microfone, se tiver disponível a câmera, e aí vocês falassem rapidamente sobre vocês. Então, aquela apresentação, né, tradicional, então nome, idade, se quiserem falar idade, né, hoje em dia também não é obrigatório. Que mais? Falar um pouquinho sobre a formação, então quem já é formado, onde se formou, como se formou, quem por acaso já fez alguma especialização, pode compartilhar isso também. Falar sobre onde trabalha, sobre qual é o tipo de cobertura que faz, se está na área ou não. Enfim, nos atualizar um pouco sobre isso. E também queria ouvir sobre as expectativas do curso, né? O que vocês pretendem com o curso, até para conseguir pautar um pouco e organizar as nossas aulas para as próximas sessões, né? Para que elas sejam aulas bastante focadas nos interesses de vocês e que o curso possa ser o mais personalizado possível para que vocês tenham uma boa jornada, uma boa experiência com a gente. Então, a minha sugestão é que cada um fale aí de 2 a 3 minutinhos, já que nosso grupo é um grupo relativamente grande, e ainda depois disso eu preciso apresentar o nosso plano de ensino. Então, para vocês que estão acostumados a seguir, né, geralmente com bastante rigor, as métricas, hoje sou eu que vou controlar os minutos, mais ou menos de 2 a 3 minutinhos, eu vou me vingar, tá vendo? Quando eles falam assim, responde, explica a eleição dos Estados Unidos em 2 minutos, professora, a gente fica desesperado. Hoje sou eu que vou querer saber a vida de vocês em 2 minutos. Mas, enfim, vamos lá. Pode ser assim? Tudo certo? Beleza? Show. Então, vou começar aqui passando a palavra na ordem alfabética para a Aline Afonso. Vou pedir para a Aline abrir o microfone e seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Aline. Eu sou do Rio de Janeiro. Não sou jornalista, já para começar. Eu sou historiadora e estou fazendo o MBA em RI pela FGV. E eu me interessei pelo curso porque eu acho que ele vai agregar muito nesse MBA que eu estou fazendo, entendeu? Que eu busco exatamente isso, me aprofundar no tema, e pelo que eu vi da ementa do curso, eu acho que vai ajudar bastante. Maravilha. Você é da cidade do Rio mesmo? Sou. Maravilha. Tá frio aí? Padrão do carioca, sim, né? A gente tem na equipe uma amiga muito querida, né, aqui da Global Atitude, que é de Salvador. Então, todo dia
eu reclamo para ela do frio de São Paulo e todo dia ela me diz que tomou banho gelado, deu um mergulho na piscina, eu fico morrendo de inveja. No Rio tá assim também, pelo jeito, né? A gente tá de casaco, mas vocês vão sentir calor aqui. Legal, maravilha. Seja bem-vinda, viu, Aline? Obrigada. Beleza, agora vamos para a Ana Flávia. Ai, gente, eu ainda estou tentando me adaptar com toda essa realidade virtual aqui, que não é muito a minha praia. Eu já vou pedir desculpas de antemão pela falta de eloquência. Em um grupo cheio de jornalistas, eu até fico um pouco insegura para falar, né? Mas eu sou formada em Direito, sou advogada qualificada no Brasil, hoje em dia eu moro em Londres. Eu acabei descobrindo o curso, pois fiz parte de uma delegação do Global Attitude em 2017 para o curso de Direitos Humanos em Empresas da ONU. Então, em 2016 eu me mudei para Genebra, trabalhei um tempo na missão permanente do Brasil na ONU, mas obviamente o meu contexto de academia não é relações internacionais, então acho que falta um pouco, né? Hoje eu moro em Londres, trabalho em um escritório de advocacia aqui. O escritório é focado em ações de direitos humanos em empresas. Então, basicamente, processos contra empresas transnacionais britânicas que operam em outros países, majoritariamente na África, na América Latina ou na Ásia, e que perpetuam abusos de direitos humanos. E eu acho assim, eu gostaria de eu gostaria de deixar registrada a minha admiração pelos jornalistas, porque a maioria dos casos do escritório são trazidos até nós por jornalistas investigativos que se colocam em grande risco pessoal, grande risco físico, enfim, suas famílias, para que esses casos venham à tona. Foi um dos casos que nós temos de uma mina de rubis de Moçambique, foi um jornalista que sofreu diversas ameaças de morte, ele é caçado internacionalmente. Então, quero aprender com vocês, ouvir um pouco, conhecer mais gente, e é isso. Maravilha! A Ana, sem dúvida, é aqui no grupo a mais rica. Se ela tiver 1 libra, já está milionária no Brasil, viu, Ana? Acho que o foco agora é não pegar o corona. Quem tá rico, quem não pega o corona, porque tá feia a coisa aqui, viu? É verdade, é que nosso câmbio não tem ajudado, viu? Olha, tá feia a coisa por aqui. Nem a Libra segura essa crise. É verdade. Maravilha. Seja bem-vinda, viu? Agora a gente tem outra Ana, Ana Rosa. Oi, sou eu. Oi, pessoal. Olá. Oi. Meu nome é Ana Rosa, eu sou repórter de Inter do Globo há 1 ano e alguma coisinha. Sou repórter 1, então eu achei que fosse o curso interessante, importante para dar uma base de conhecimento, para agregar também. Eu me formei em 2018 na FRJ, trabalhei 1 ano e meio na ONU, no Centro de Informações das Nações Unidas aqui no Rio, e depois eu passei um tempo trabalhando em ONG, uns meses, e fui direto para o jornal. A gente acaba tudo de Inter, assim, não tem muita segmentação. Claro que umas pessoas entendem mais de uns assuntos, outras de outros, mas no dia a dia acaba sendo tudo para todo mundo. Então, estou interessada em tudo. Sou do Rio, estou no Rio também. Tá friozinho. Mas é isso. Maravilha. Temos muitos amigos queridos aí no Globo, hein? Pois é. Temos aqui representantes que eu sei que já trabalharam no Globo, acho que o pessoal vai falar depois. E acho que você trabalha com a Cláudia, né? Cláudia, minha editora. Ela que me recomendou, inclusive. Que legal, olha que beleza. A Cláudia é muito querida, gosto muito dela, já conversei com ela várias vezes para reportagens e ela é ótima. Sim, eu também adoro. Beleza, seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Maravilha, agora vamos para Arlete Moraes. A gente não está te ouvindo, acho que seu microfone está mudo, Arlete. Acho que agora vai. Deixa eu ver se foi. Fala alguma coisa, vamos testar seu áudio.
Continua mudo pra gente. Vê se seu microfone está conectado aí no computador ou no celular. Enquanto você vai mexendo no microfone, posso passar para a Beatriz? Só para a gente adiantar? Se você quiser, inclusive, sair da sala e voltar, pode ser que ajuste. Às vezes tem essas coisas, né? Os bugs do milênio. Beleza. Então, enquanto isso, Beatriz Ferretti, por favor. Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, senhorita. Eu sou a Beatriz, jornalista, editora de internacional do Band News TV. Eu conheci o curso por meio da Fernanda mesmo, que é muito nossa fonte lá na emissora, sempre dá entrevista para nós. E, bom, eu me formei em jornalismo pela Universidade Metodista, depois eu fiz pós-graduação em Teoria e Prática da Comunicação na Casper Libero. Fui repórter de rua, cobrindo São Paulo, Brasil, por 6 anos na Rede TV. Aí, há quase um ano, eu virei editora de internacional ainda na Rede TV. E, desde novembro, estou no Band News fazendo também essa parte internacional, que ainda é novidade para mim, então eu aprendo um pouquinho a cada dia, mas a vida lá é muito corrida, a gente escreve sobre vários assuntos, enfim, o dia todo. Inclusive, trabalho e já trabalhei com algumas pessoas que também estão aqui no curso agora. E aí eu busquei esse curso para ter mais uma base teórica para as notícias que eu escrevo todos os dias. Acho que vai ser muito interessante e muito importante para o meu trabalho e para a carreira. Maravilha. A Beatriz é uma querida, né? Eu sou suspeita em falar, gosto muito dela. Fiquei muito feliz quando eu vi que você estava aqui, Bia. Ai, que bom. É recíproco também, adoro você. Que seja bem-vinda, viu? Obrigada. Maravilha. Vamos testar se a Arlete voltou com voz agora. Arlete, vamos testar você. Seguimos sem voz. Continuamos sem te ouvir. Eu vou fazer uma sugestão, então, enquanto isso. Se você não se importar de mandar a sua apresentação pelo chat, você escreve no bate-papo e aí, enquanto a próxima pessoa vai falando, você vai redigindo e aí eu leio para o pessoal o que você deixou pelo chat. Pode ser? Perfeito. Combinado. Então, a Arlete vai comunicar pelo chat. A Gabi está lembrando que às vezes sair e entrar resolve. Foi o que ela fez. Eu pedi para ela sair e entrar, mas acho que nem assim deu jeito. Acho que o Zoom estava de mal da gente. Mas não tem problema. A Arlete vai escrever ali no chat e a gente já vai saber um pouquinho mais dela. Enquanto isso, vou passar a palavra para Camila Zahur. Já me conta como é a pronúncia correta, Camila. Zahur. Zahur. Lindo nome. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou repórter do Jornal Globo junto com a Ana, também de internacional. Acho que eu fui a última pessoa a entrar na editoria, entrei esse ano. Na verdade, eu entrei esse ano na editoria de Inter e comecei a cobrir Inter esse ano, meio que caí de paraquedas. Eu sou formada pela PUC aqui do Rio, sou do Rio também. Comecei como estagiária no jornalismo, comecei como estagiária na Band, como repórter, apuradora na Band Rádio do Rio. E aí, com o tempo depois, fui pro Globo, fiquei um tempo no Globo e sempre fiz uma cobertura mais voltada para a cidade, fiz bastante polícia nesses tempos. Acabou que ano passado, com algumas mudanças internas, eu entrei para a parte de nacional, comecei a cobrir política, e aí teve mais uma reviravolta que em fevereiro eu entrei para a equipe de Inter e aparentemente para ficar. Então, eu acho que quando eu entrei na faculdade, assim, há um tempinho atrás, eu tinha até muita vontade de seguir para o lado de internacional, só que questões mesmo de dia a dia, cotidiano de redação, eu acabei seguindo muito pro lado da cidade. Hoje eu tô super animada de fazer parte da equipe, mas tem essa coisa, assim,
o mundo é muito grande, tem muitos assuntos. Então, a Cláudia, minha editora, ela sugeriu de eu fazer esse curso até para eu tentar me encontrar um pouquinho mais, saber os assuntos que eu tenho mais interesse. E é isso, acho que a gente está tentando. A respeito do meu sobrenome, eu sou descendente de libanês direto. Aí fica, apesar da cara do home office não deixar, eu tenho mais cara em dias comuns à luz do sol de libanesa. E eu acho que é isso, assim, eu tô bem animada. E principalmente agora, acho que eu entrei na Inter muito focada na eleição americana. Assim, era o que eu estava mais vendo. E aí, com essa crise do coronavírus, você acaba conhecendo, acho que, partes do mundo que antes a gente não olhava, pelo menos eu não olhava com tanta calma. Aí eu tô bem animada de poder aprender um pouquinho mais. Maravilha, seja bem-vinda duplamente ao curso, à área de Inter. Espero que você goste e se realize nesse caminho. Tenho certeza que a gente vai fazer o nosso melhor para ajudar, né? Contribuir de alguma forma. E vou deixar registrado, apesar de saber que vai gerar polêmica, que a melhor comida árabe do mundo é a comida libanesa. Eu concordo muito. Eu, como uma gordinha amplamente interessada em questões gastronômicas, posso dizer que já provei todas, e a do Líbano realmente é muito boa. Beleza. Bom, a Arlete escreveu aqui para a gente pelo chat, então ela está se apresentando. Ela disse: sou a Arlete, tenho 25 anos, sou jornalista, moro em Piracicaba, interior de São Paulo. Atualmente trabalho como assessora de imprensa e faço a cobertura de assuntos variados não relacionados à área de política internacional. Contudo, gosto muito da área e sempre tive interesse, e o curso foi uma oportunidade de conhecer melhor o tema. Perfeito, Arlete, seja muitíssimo bem-vinda, viu? Ótimo. Então, agora vamos para a Catalina de Vera. Estão me ouvindo? Sim, senhorita. Eu não vou ligar a câmera porque eu tô na minha casa e tá uma bagunça no momento, então a vergonha fala mais alto nessas horas, mas quem sabe na próxima reunião eu não abro a câmera. Mas, bem, vocês podem ter reparado, meu nome é Catalina, é um pouco diferente, é porque eu nasci na Argentina, meus pais são uruguaios, me mudei para o Brasil quando era ainda criança, então por isso já não tenho mais sotaque, de portunhol, assim, como dizem aqui em casa. Sou formada em jornalismo na Faculdade Casper Libero, trabalhei durante bastante tempo no Consulado Britânico, aqui em São Paulo. Inclusive, esse curso foi indicação de uma colega que trabalhou comigo lá, que conhece um dos professores. Atualmente trabalho com assessoria de imprensa e atendendo exclusivamente uma conta dentro da agência que eu trabalho, do Banco Itaú, na parte de relações institucionais do banco. Tenho bastante interesse em política internacional, inclusive eu considero fazer um mestrado nisso no futuro breve, espero. Mas no momento sou assim, uma interessada, que já trabalhei um pouco com isso, por conta do consulado onde eu trabalhava, mas hoje em dia já no meu trabalho não lido muito com política internacional no momento, mas é o que eu gosto bastante. Maravilha, seja super bem-vinda. Obrigada. Agora eu vou passar para a Derla Cardoso. Abre esse microfone aí que a gente não está Abri, ouvindo. gente. Boa noite. Tava Agora vendo aqui quem dos professores eu conheci, eu só não conheço dois. Bom, eu me chamo Derla Cardoso, eu tenho 32 anos. Eu sou editora de internacional da CNN Brasil. Eu me formei na Metodista em jornalismo, fiz pós em RI, comecei a me interessar bastante dessa área depois que eu morei em Nova York, trabalhei como correspondente na Bolsa de Nova York, e aí eu comecei a perceber algumas nuances de que muitas coisas que refletiam no resto do mundo aconteciam naquele floor da Bolsa de Nova York. E aí eu me interessei muito por essas conexões, assim, de coisas que acontecem em outros países que acabam refletindo também em outros lugares.
antes de trabalhar na CNN, que é recente, né? Eu entrei uma semana antes da estreia, eu trabalhei no Band News 5 anos como editora de internacional, então eu tenho vários colegas que estão aqui no curso. Estava fazendo lobby também para várias pessoas fazerem. E eu sou uma nerd, gente, então esse curso vai ser ótimo para mim, porque eu estou sempre lendo, sempre... Eu acho que nunca dá para saber tudo de Inter, então eu sou neurótica, o tempo todo estou pesquisando. E nesse curso os meus maiores interesses são os Estados Unidos, porque também é muito presente, é o principal tópico do meu dia a dia, então absolutamente tudo relacionado aos Estados Unidos, e repetidamente a gente precisa aprender, especialmente eleição americana. A última eu cobri muito extensivamente, mas essa já é uma outra eleição com novos atores e com coisas extremamente complexas em jogo. China, que é algo que eu tenho me aproximado muito nos últimos meses, e é algo que é um tópico que é pouco falado, pouco divulgado, e eu acho que a China está ganhando um papel muito expressivo, e eu acho que é preciso buscar esse conhecimento. E Oriente Médio, porque é o meu ponto fraco, conheço pouco, eu acho que meu conhecimento é bem raso com relação ao Oriente Médio, então eu vou gostar muito de aprender sobre isso. É isso, e mais importante é pegar essa questão de contexto, principalmente para quem trabalha no factual, no hard news, como, enfim, principalmente das televisões, o Trump fala uma frase, você já tem que entender todo o contexto. Isso aconteceu, por exemplo, ontem. Ele assinou uma sanção, um decreto contra a China, e em 30 segundos eu tive que responder para o gerente de conteúdo o que aquilo significava. Então, a cobrança é bastante grande, então todo o conhecimento será muito bem-vindo. É isso. Uma curiosidade, o meu prédio é do lado do Instituto. Eu moro na General Jardim 647. Somos vizinhos. Jura? Olha só, dava para ser até presencial essa aula, hein, se não fosse o Covid. Pois é. Estou felizona. Que delícia. Que delícia, muito bom saber. Feliz da vida de ter a Derla com a gente. A Derla eu também conheço já de outros carnavais, uma profissional absolutamente competente, e nos tempos de hoje, mais importante até do que isso, uma pessoa maravilhosa, né? Sempre bom. Bom, agora eu vou passar para as Gabrielas. Temos muitas Gabrielas entre nós. A primeira delas é a Gabriela Arbeck. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, boa noite para todo mundo. Bom, eu sou jornalista desde o século passado já, né? Trabalhei na extinta Gazeta Mercantil, fiquei 7 anos lá. Cobri várias áreas, cobri tecnologia, comecei num produto que eles tinham comprado e que depois acabaram descontinuando. Saí de lá, acabei trabalhando em agência, trabalhei em área de conteúdo, de comunicação de empresa. Hoje eu estou na Forbes, que é essa última vinda da Forbes para o Brasil, já estou há 8 anos, desde antes dela chegar, porque antes da Forbes, essa mesma editora tinha trazido já a Billboard, que era aquela revista de música para o Brasil. Aí eu fiquei tocando em paralelo as duas. Quando a Billboard deixou de existir, eu fiquei só na Forbes, revista e site. Hoje eu estou especificamente no site, não tenho relacionamento com política internacional, porque meu foco é basicamente tecnologia e inovação. Só que como editora, a gente acaba acompanhando o dia a dia, e a Forbes lá de fora dá de tudo, né? Inclusive muita coisa do Trump e muita coisa da China. Então, essas brigas políticas todas, essa cisma dele com a Huawei, enfim, são coisas que a gente acaba tendo que acompanhar no dia a dia. Eles reportam muito isso, todo dia o site tem... Bom, o site é absurdo que tem o fluxo de notícia. Precisaria ter uma pessoa só olhando tudo que sai e fazendo essa curadoria, porque realmente eles cobrem dos mais variados assuntos. Mas eles cobrem muito essa coisa do Trump mesmo, essa coisa da política, as eleições americanas. Então, eu acho que para mim vai ser importante, tirando esse meu lado repórter, tecnologia e inovação, para esse lado editora do site de uma maneira geral. Então, para eu poder acompanhar melhor as coisas que estão acontecendo, saber o que interessa mais para a gente aqui, o que vale a pena ser traduzido e colocado no site Brasil. Então, na verdade, o meu intuito é mais esse, é realmente ter esse conhecimento um pouco mais geral para poder fazer esse papel de curadoria no dia a dia. Maravilha, seja super bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você por aqui. E realmente, muito obrigada. É isso que você estava falando, né? Quem imaginava há alguns meses que o pessoal que cobre saúde
ia de repente ser tão importante para a cobertura de internacional, né? As coisas Pois elas é. vão se interconectando de tal modo que você mesmo citou o caso da tecnologia, da questão do 5G, é hoje, assim, menina dos olhos dos debates geopolíticos, né? E a gente sabe que, muito provavelmente, se houver uma nova guerra de grandes proporções, ela vai ser uma guerra cibernética, né? Então, veja só que a gente tem aí em vistas muitas coisas que no passado talvez não fossem relações tão óbvias. Então, muito bom ter alguém com essa bagagem para contribuir com as aulas também. Obrigada. Agora vou para a outra Gabriela, Gabriela Jucá. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Gabriela, sou um bebê, tenho 23 anos. Sou formada em letras, português, né, pela UFES. Eu sou alagoana, mas eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Sou formada em letras, mas sou estudante de jornalismo também e trabalho na área de assessoria de imprensa, né? No momento, estou trabalhando na assessoria do Sebrae, não tem nada a ver com nada de internacional, etc e tal. Mas eu sempre fui apaixonada pela área de internacional, sempre fui apaixonada também pela área de cultura. Então, assim, com certeza é um curso que eu busco agregar, né, para a vida, para futuramente trabalhar, né, cobertura internacional. Maravilha. Acho que cortou o finalzinho da sua fala, mas você estava falando que quer logo trabalhar nessa área, era isso? Isso, sempre tive vontade. Perfeito, seja super bem-vinda. Obrigada. Agora, Gabriela Azeredo. Oi, gente, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo? Tá. Eu sou gaúcha, tá muito frio aqui. Hoje foi o dia mais frio, eu acho, do ano. Fez temperatura negativa em várias cidades. Eu tenho um perfil, um currículo um pouco diferente da maioria de vocês. Eu sou formada em Relações Internacionais, sou mestre em Desenvolvimento Regional. Eu participei de um outro programa do Global Attitude no ano passado, no High Level Political Forum, sobre os ODS. A minha pesquisa de mestrado ela foi sobre integração regional de imigrantes internacionais, e eu articulei um pouco sobre a questão de políticas públicas nacionais e a participação das universidades nesse processo através da extensão universitária. Assim como eu ouvi vários jornalistas, e quero dizer que é um prazer estar nesse grupo com vocês, dizendo que é apaixonado pelo internacional, eu estou fazendo o caminho inverso, porque eu sou uma internacionalista apaixonada por comunicação e também tenho vontade de progredir, estudar mais nesse campo. Então, quero aprender com vocês e também me coloco à disposição no que eu puder ajudar. Maravilha, que sotaque bom, né, de ouvir. Podia deixar a Gabriela falando aqui infinito. Aí a gente... Eu adoro sotaques, gente. Todos vocês têm sotaques lindos. Maravilha. Agora vamos para o Guilherme. Guilherme Melis. Oi. Vocês me ouvem? Eu tô com um fone novo aqui, eu não sei como funciona. Tá. Tudo certinho. Meu nome é Guilherme, eu sou de Minas, moro em São Paulo, mas moro em São Paulo há muito tempo. Fiz publicidade na Casper Libero, não sou jornalista, então. Eu passei os últimos 7 anos construindo um canal chamado Quebrando o Tabu. Hoje, aí, eu saí do dia a dia no comecinho do ano e estou tocando outros projetos também de internet relacionados a direitos humanos, causas, etc. E sempre, atualmente, desde há muito tempo, e eu atualmente dedico 100% do meu tempo profissional em combater o bolsonarismo em todas as suas formas. Olha, eu queria dizer que antes de mais nada, eu já sabia que você era você, né? Mas, assim, tentei me conter para não ficar muito tiete. Queria dizer que é uma honra termos aqui o fundador, criador, a mente pensante por trás do Quebrando o Tabu, né? Eu vi que várias pessoas ficaram chocadas quando você se apresentou e acho que essa é uma expressão, né, da admiração das pessoas por essa iniciativa empreendedora, inovadora. Enfim, para nós é uma alegria ter você conosco nesse grupo. Sem dúvida, temos muito a aprender com você e eu sou particularmente aqui a voz que expressa isso nesse momento, mas eu sei que é compartilhado por muita gente. Então, parabéns pelo trabalho e sinta-se muito, muito bem-vindo aqui no nosso grupo.
Obrigado. Mas foi tudo sem querer, não tem esse mérito todo, não, pessoal. Maravilhoso, gente. Bom, maravilha. Vamos agora então para o Gustavo Souza. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Bom, se a Gabriela falou que tem um currículo um pouquinho diferente aqui da maioria, eu vou levar num novo patamar. Eu sou engenheiro naval, eu me formei na FRJ em 2014 e é claro, a gente tem aquelas dúvidas, né, sobre o que fazer na graduação e acabou que realmente eu fiz engenharia, levei isso e entrei há 6 anos num projeto de construção dos submarinos para a Marinha do Brasil. Então, é um estaleiro que fica lá em Itaguaí e a gente, como empresa privada, constrói submarinos para a Marinha e eu, como engenheiro naval, trabalho lá no planejamento estratégico da empresa. E assim, relações internacionais é o que eu realmente sempre me interessei, sempre que eu gostei e assunto que eu sempre fui apaixonado. E aí, mais recentemente, eu me inscrevi no curso da FGV de Relações Internacionais e estou querendo me aprofundar, fazer aquela imersão mesmo em todas as disciplinas, em política internacional que seja. E também, não contei para ninguém, mas fugir um pouquinho da engenharia, tá? Porque todos aqueles testes que você faz de tendência, se é humana, se é exatas, todos os meus vão para humanas. Então, assim, eu estou querendo fugir um pouquinho da engenharia, quero dar uma mudada um pouquinho na carreira. E relações internacionais é o meu foco, é o que eu gosto. E é por isso que eu estou por aqui. Mas é isso. Que beleza, maravilha. Eu fico feliz de encontrar pessoas também que estão nessa transição de carreira, porque, antes de mais nada, é gente muito corajosa, né? Gente absolutamente admirável. Eu admiro muito. Então, seja muito bem-vindo, viu, Gustavo? Eu brinquei que a Ana Flávia, que tá lá vivendo em Libras, era mais rica de nós, porque a Libra está valendo muito aqui no Brasil, e o Gustavo é nosso representante das quantitativas. Então, tudo por conta, a gente manda para o Gustavo aqui no grupo, porque num grupo de internacionalistas, jornalistas, pessoal do direito, conta não é com a gente. Tudo vai para o Gustavo, que ele vai fazer a nossa consultoria nessa área. Beleza. Agora, obrigado você. Agora eu vou passar a palavra para outra aluna, outra amiga querida, a Heloísa Traiano. Elo, está com você. Olá, boa noite. Eu sou jornalista, me formei na FRJ, aqui no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, moro aqui. Fui repórter de internacional do Globo por 4 anos. Trabalhei aqui, as minhas colegas estão aqui, a Camila, a Ana, que já se apresentaram, a gente trabalhou junta bastante tempo. Saí do jornal há 1 ano, porque eu estava fazendo, e agora estou concluindo literalmente agora, sim, essa semana, um mestrado profissional em Relações Internacionais, aqui na PUC-Rio, que eu acho que, enfim, é um novo modelo, né, na academia, enfim, na universidade, que tem surgido muito legal e que carrega também esse espírito desse curso, embora de uma forma bem diferente, de criar conexões entre o mundo que a gente chama de prático e o que a gente chama de teórico, né? Então, eu acho que tem sido um caminho bem legal para mim. E é isso, assim, no último ano foquei bastante no estudo, mas também passei a freelar intensamente e quase sempre mantendo, enfim, trabalhos que têm uma perspectiva internacional, né, do jornalismo internacional. Essa é realmente, assim, a minha paixão, assim, né, essa área internacional é o com que eu trabalhei em 99% aí dos meus 5, 6 anos de carreira. E é isso, estou muito contente de estar aqui. Acho que o curso vai agregar muito para todo mundo, porque essa perspectiva, né, de entender regiões e suas dinâmicas com um olhar mais criativo, mais atraente, eu acho que é o que, né, todo mundo aqui quer ouvir, quer saber. Então é isso, obrigada. Obrigada você, Elo. Inclusive, foi a Elo que fez a ponte de uma das minhas entrevistas recentes mais marcantes, que foi a entrevista para o Washington Post. Eu dei uma entrevista para o Washington Post, intermediado pela Elo, e deu a maior repercussão, né? Como disse o Guilherme, falei mal do governo em inglês, imagina. Deu uma repercussão e tanto, mas foi ótimo. Bom, enfim, agora vamos continuando aqui. Vou passar para a Isabela Tolentino. Oi, gente, boa noite. Tá dando para escutar?
Tudo perfeito. Boa noite. Eu sou Isabela, tenho 22 anos. Eu estou me formando agora. Minha colação de grau é sexta-feira, inclusive, em Relações Internacionais, pela PUC Minas, de BH. Então, estou me formando agora. Estou um pouco confusa, não sei exatamente o que eu vou fazer, mas durante a graduação eu gostei muito de RI, eu sou apaixonada por RI, e principalmente pelo fato de ser um curso multidisciplinar que se relaciona com diversas áreas. Eu tive a oportunidade, ano passado, de participar de um projeto de extensão, que eu fui da equipe de jornalismo, de redação, e fiz uma matéria no último semestre optativa de comunicação e RI que eu gostei muito, e eu estou percebendo cada vez mais que eu gosto bastante da área de jornalismo internacional, de comunicação internacional. Então, eu tenho grande expectativa com o curso de aprender mais sobre isso, aprender mais sobre como essas duas áreas estão relacionadas. E eu queria falar que é uma honra estar nesse curso com tanta gente incrível, com tantas experiências incríveis. Estou até com vergonha de falar, mas é isso, obrigada. Imagina, que vergonha, que tem que ficar orgulhosa por você tão jovem ter feito escolhas tão bacanas para você. Seja bem-vinda, viu? Você vai encontrar outras pessoas da PUC Minas por aqui. Temos alguns professores que vieram originalmente da PUC Minas. Você vai cruzar com o Casarões, que é um ícone, né, das relações internacionais, que vai dar aula de política externa brasileira. E vai cruzar também com o Lucas Leite, que também é de Minas Gerais e que também é da PUC Minas. Então, vai encontrar uns conterrâneos aqui. Obrigada. Beleza. Imagina, agora eu vou passar a palavra para a Júlia Brown. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Júlia, sou jornalista, trabalho há 5 anos na revista Veja, na área de internacional também. Gosto muito da área, sempre quis trabalhar na área de internacional, desde que eu me formei na Casper Libero, em São Paulo. E, bom, tinha planos para um mestrado em Relações Internacionais esse ano. O corona atrapalhou um pouco os meus planos, então estou aproveitando esse tempo de isolamento também para fazer uns cursos, já fiz uns cursos pingados sobre política no Oriente Médio, na China, e me interessei muito pelo fato do curso ser bem abrangente, juntar tudo numa perspectiva só, e estou muito animada para aprender mais e, enfim, aprender um contexto, né, que nem alguém falou aí, que a gente precisa ter um contexto maior para passar a informação da melhor forma possível, então estou bem animada. Maravilha, seja super bem-vinda. Você sabe que agora eu lembrei de uma história, eu sempre pago uns micos, né? A gente vai se conhecer bem ao longo do curso, vocês vão saber das minhas histórias que são quase anedóticas. Uma vez eu estava lá na editora Abril, naqueles últimos andares onde ficava o estúdiozinho da Veja, né? Eu tinha ido gravar um programa assim curtinho, que era para explicar coisas de política internacional com palavras simples e tal, e começou um incêndio. Nossa, foi uma coisa tão... Começou um incêndio, o pessoal falando, eu achei que era brincadeira. Disseram assim, não, acho que tem alguma coisa pegando fogo. Não, pegando fogo, achei que era linguagem jornalística, sabe? Uma notícia quente, uma coisa assim. E de repente foi uma maior evacuação do prédio, foi um perrengue, eu nunca esqueço disso. Foi muito engraçado, apesar de trágico, né? Não deu tudo certo, ninguém se machucou. Mas foi o estúdio pegando fogo. Aconteceu uma vez. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Isso não acontece sempre, tá? Pode ter uma imagem um pouquinho melhor da editora, né? Todo dia. Não. Acontece nas melhores famílias, imagina. Não tem problema nenhum. Mas é que foi uma história que eu sempre me lembro disso. Foi assim, eu percebi que eu era a única que estava tranquila. O pessoal dizendo, acho que aqui tá pegando fogo. Eu pensando, o tema tá quente e tal. E era fogo mesmo, né? O negócio foi doido. Mas, enfim, vou agora para a Jéssica Petrovna. Oi, vocês me escutam? Sim, tudo certo. Eu tenho 24 anos, eu sou de Natal, me formei pela UFRN e no ano passado, depois que eu me formei, eu vim para São Paulo fazer o trainee do Estadão. E aí no trainee eu acabei passando pela editoria de internacional, me apaixonei pela editoria. Hoje eu estou no Band News TV, trabalho com a Beatriz, com a Larissa, trabalhei com a Derla também. E eu acho que no dia a dia, por mais que a gente tente estudar, por mais que a gente tente ler,
é muito difícil acompanhar tudo ao mesmo tempo e buscar essas informações, como já falaram aqui, são mais de contexto e outras coisas que estão por trás, as relações. Então, eu acho que de vez em quando a gente precisa parar um pouco para focar um pouco, para olhar para isso, porque durante o dia, por mais que a gente tente ler, por mais que a gente tente estudar, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, ainda mais agora, né, que tem eleição, pandemia, tudo ao mesmo tempo. Acho importante, às vezes, a gente parar um pouco para estudar e para entender melhor esses contextos e essas relações. Então, estou bem empolgada também. Maravilha, que bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Eu não sabia que você era de Natal. Olha que informação boa. Que legal, adorei. Seja super bem-vinda. Obrigada. Agora eu vou passar para a Lana. Lana Mugnai, ou Munhai. Não sei qual é a pronúncia, já me conta, Lana. Boa noite, é Munhai, mas tanto faz Munhai, também. é igual o meu manhota. Manhota, eu imaginei. Mas também, se quiser falar Munhai, não tem nada. Boa noite, meu nome é Lana, eu tenho 22 anos e eu sou colega de sala da Isabela. Foi por ela que eu fiquei sabendo do curso, inclusive. Então, vou me formar agora, sexta-feira, em RI pela PUC de BH. E eu também estou naquela fase de procurando emprego, pensando em mestrado, sem saber muito o que fazer. E quando eu vi o cronograma, tudo que vai ser tratado aqui, eu achei que seria uma maneira muito legal de fechar esse ciclo, dar uma revisada nas teorias básicas, dar uma atualizada assim, em tudo que está acontecendo, porque a gente tenta ficar, né, a par de tudo, mas tanta coisa ao mesmo tempo que, meu Deus. Mas eu também queria dizer que é uma honra, um prazer estar aqui aprendendo com vocês e trocando também. Acho que é isso. Maravilha, seja super bem-vinda. Obrigada. E agora eu vou passar para Larissa Machado. Oi, dá para me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Boa noite. Diferente de muita gente aqui, eu sou quase jornalista. Eu estou no 6º semestre de jornalismo na Casper Libero. Eu sou estagiária no Band News TV, trabalho com algumas pessoas aqui, trabalhei com a Derla também. E de um ano para cá, foi ela que me puxou para a editoria de internacional, para ter um pouco mais contato com essa área. E eu me interessei muito. E eu percebi que quando caem as pautas no nosso colo, a gente percebe que a gente sabe muito pouco. Então, por mais que a gente se informe, por mais que a gente leia, acho que a gente ainda precisa de uma base um pouco mais teórica para ter o contexto mesmo que ela acabou falando. E esse curso chegou no meu colo, eu falei, nossa, eu preciso fazer, porque é sempre bom você estar estudando, ainda mais jornalista que tem que falar sobre tudo, né? Quase sempre, principalmente no hard news, que é tudo muito rápido, você tem que saber sobre tudo. E então eu estou muito animada para aprender um pouquinho, né? Faço também a produção do canal, então às vezes estou enchendo o saco da Fê para ela dar entrevista pra gente. Mas é isso, estou bem animada, com as expectativas muito altas para saber um pouquinho mais dessa área que eu pretendo também trabalhar no futuro. Maravilha, que delícia ter você aqui. Vocês viram que só Band News TV aqui, entre quem já foi, quem é e quem será, tem uma representação significativa. Acho que eu vou ter que negociar a parceria com a Band News depois desse curso. Muita gente. A gente te adora. Pode ir lá dar entrevista que você está sempre bem-vinda. Eu gosto muito também. Todo mundo lá é muito legal, muito bom. Show! Agora vamos para as Lívias. Primeiro, a Lívia Fernanda. Chegando aí na nossa reta final, antes de eu falar sobre o curso, a gente vai finalizando aí com os últimos alunos que estão aqui conosco. Lívia, está com você. Lívia Fernanda. Oi, boa noite. Prazer em conhecer todos vocês. Eu me chamo Lívia Fernanda, tenho 27 anos. Eu trabalho na Jovem Pan, sou apresentadora e repórter lá. Eu apresento diariamente um programa chamado Jovem Pan Agora, que é às 4 da tarde. E aos plantões eu apresento o Jornal da Manhã. Foi assim que eu conheci a professora Fernanda, né? Foi meu dia de estreia, eu te entrevistei. E já naquela época, dezembro, eu manifestei a vontade, né, de fazer relações internacionais, alguma especialização. E você até tinha comentado
que estava vendo um curso, né, focado para jornalistas. E eu falei, me avisa, hein, não esquece. E desde então eu encho o saco dela um pouquinho, assim, às vezes, perguntando sobre o curso. E vi aqui essa oportunidade, não pensei duas vezes. Eu sempre trabalhei com coisas relacionadas à sustentabilidade e meio ambiente, que era a previsão do tempo, por muitos anos. Mas aí eu morei nos Estados Unidos por um ano, quando eu tinha 22 anos. E aí lá eu me apaixonei bastante. Nos Estados Unidos eu estudei inglês e outras coisas, broadcast journalism, que é jornalismo televisivo. E agora venho aflorando melhor essa ideia de estudar relações internacionais. Assim como a Derla, eu tenho um pouquinho de dificuldade para entender também o Oriente Médio. Inclusive nesse livro aqui do Lorival, adoro o Lorival. Ele já começa falando de Oriente Médio, e às vezes eu leio a página, eu volto tudo para poder entender, dou um Google, né, para entender também os assuntos que ele coloca ali no livro, para eu me contextualizar. Então é isso, estou bastante empolgada e é isso, prazer. Que delícia ter você aqui, adoro, muito bom. Seja super bem-vinda, viu? Obrigada. Beleza. Agora vamos para a outra Lívia, Lívia Ulian. Oi, gente, boa noite. Ao contrário de muitas pessoas aqui, eu não sou nada, mas eu também sou os dois, porque eu estou terminando Relações Internacionais, agora eu entrei no 8º semestre, tenho a honra de ser aluna da Fernanda, faço na FAP, e eu também estou indo para o 4º semestre de jornalismo na Casper. E eu sempre, desde o ensino médio, assim, ensino fundamental, sei lá, eu queria fazer os dois. E todo mundo me falava, eu não sabia o que fazer, e aí eu acabei indo para a RI primeiro, mas depois... E eu sempre falava assim, não, mas eu vou trabalhar com jornalismo. Só que eu nunca fazia nada sobre isso. E aí uma hora eu falei, não, eu preciso me mexer, fazer alguma coisa sobre isso. E aí foi quando eu resolvi prestar o vestibular da Casper. E eu tô me virando com as duas ao mesmo tempo e um TCC aí nas costas esse ano. E é por isso que eu não trabalho, não faço estágio, porque, enfim, eu tô tentando ainda conciliar meu tempo. Mas eu acho que esse curso vai ser importante porque, igual muita gente falou aqui, é impossível saber tudo e todo dia tem uma coisa nova. E eu já tive aula com praticamente todos os professores que vão dar palestras aqui, mas é sempre uma honra ter mais uma aula com eles, porque eles sabem demais e é sempre incrível. Então, estou muito animada para saber um pouco mais e, enfim, e é isso. Maravilha, seja super bem-vinda. A Lívia é nosso ISO 9000 aqui do curso, porque ela conhece todos os professores de outros carnavais, em outros contextos, já teve aulas com alguns deles em diferentes situações. Então, ela, ao vir fazer o curso, ela aprova a curadoria dos professores. Aprovo. Porque se eles não fossem bons, ela tinha fugido da gente. Então, espero que a gente atenda as expectativas. Seja super bem-vinda, viu, Lívia? Pode ficar tranquilo, gente. Tá tudo certo. Ninguém precisa correr, né? Ai, vamos lá. Agora, Marina Guimarães. Oi, gente, eu sou a Marina, eu tenho 24 anos, eu me formei na Alemanha em Ciências Políticas e estou fazendo mestrado agora na NYU, em Nova York. No momento eu estou no Rio porque eu fugi da pandemia, porque eu estava sozinha. E tenho plano de voltar para o Brasil agora, se eu conseguir voltar para os Estados Unidos, não sabemos o que vai ser da minha vida nos próximos 3 meses, por causa do Donald Trump. E sou apaixonada por política internacional, quero trabalhar com isso no Brasil, com jornalismo. Eu já estagiei na Band News FM, já estagiei na Band também no Rio. Sou do Rio, claramente tenho um sotaque um pouco puxado. E é isso, sou apaixonada por política internacional, principalmente Oriente Médio. Me especializei no Oriente Médio na faculdade e hoje em dia eu tenho vontade de aprender mais sobre a China. E eu sou bem nerd, eu estudo muito política internacional. A minha mãe às vezes até fala, quando eu tô meio triste, assim, meio chateada, ela fala que é porque eu só leio tragédia que acontece na Síria. Então, bom, essa sou eu. É a história da nossa vida, de acompanhar a internacional. Tem época como essa desse ano, por exemplo, né, com as eleições americanas, que eu sempre brinco com as pessoas. Eu falo, gente, de duas uma. Ou quando eu abrir o box do banheiro, ou quando eu abrir a geladeira, vai ter o Donald Trump lá. Porque a gente fala e vive aquilo tão intensamente
que fica monotema, né? E nunca é um tema muito positivo, sempre é um tema meio desastroso. É sempre tragédia, sempre. Eu só escrevo sobre tragédia. Fome na Venezuela, guerra na Síria, economia fraca no Iêmen, tragédia atrás de tragédia. Exatamente, mas seja super bem-vinda, seja em terras cariocas, seja em terras nova-iorquinas, sempre muito bom. Temos aqui representantes de vários lugares, hein? Vocês estão vendo, chegamos a vários continentes. E agora vamos para o Rodrigo Lopes. Tudo bem, professora Fernanda? Boa noite aos colegas. Queria primeiro dizer que vocês no centro do país não sabem o que é frio, está muito frio, como falou a Gabriela aqui, está 9 graus. E normalmente aqui em Porto Alegre, né, onde eu moro, a gente gosta muito do inverno para subir a serra, comer um fundi, mas com a Covid tá difícil, né? Então a gente quer o inverno que passe logo por aqui. É um prazer estar com vocês. Eu sou jornalista, trabalho na RBS, na Jornal Zero Hora, aqui em Porto Alegre. Sou comentarista de assuntos internacionais da Zero Hora, tenho uma coluna diária de assuntos internacionais e também comentarista da Rádio Gaúcha, né, onde eu faço comentários sempre em todo momento que acontece alguma coisa. Na área de mundo, eu trabalho há 20 anos com esse assunto, tive a oportunidade de fazer algumas coberturas internacionais bem legais, um pouco como a colega falou anteriormente, aí, infelizmente cobrindo muitas tragédias, né? Eu comecei cobrindo a morte do Papa João Paulo II no Vaticano, sempre como enviado especial, depois o furacão Katrina nos Estados Unidos, tive a oportunidade de cobrir as guerras do Oriente Médio, a Primavera Árabe, então conheço um pouco, bastante dessa região, né? Estive na Síria, 2 anos atrás estive no Iraque, cobri a eleição do Obama, 2008, 2012, depois a eleição do Trump. E ano passado, não com muita alegria, mas se alguém quiser saber um pouco mais de detalhes, eu posso contar depois. Eu acabei preso na Venezuela, né, em função, durante a cobertura em Caracas da crise após a proclamação, né, a autoproclamação lá do Juan Guaidó. Então, sempre fiz muitas coberturas internacionais e aí agora eu tenho buscado muito mais o caminho daí inverso, que é me aproximar das relações internacionais. Porque, como os colegas falaram, né, essa análise imediata ela exige um contexto. Eu me formei na Universidade Federal, aqui no Rio Grande do Sul, em jornalismo, fiz um mestrado em ciência da comunicação também, e há uns 3 anos eu fiz uma especialização em estudos estratégicos internacionais na URGS, né, me aproximando do pessoal da faculdade de economia ali, com a ideia de entrar num doutorado, e que é o que eu tenho pensado. O ano passado eu ia fazer a prova, apresentar um projeto de pesquisa, mas eu resolvi esperar para este ano, porque como a gente lida com o mundo e com assuntos globais, a gente fica com muitas ideias de projetos de pesquisa, né? Então eu acho que eu estou precisando focar mais, né? Então a ideia de participar desse curso é também me aproximar um pouco mais das relações internacionais, tentar focar um pouco os interesses, né, da pesquisa. E eu gosto muito dessa coisa de equilibrar o jornalismo prático de redação com a academia, né? Então, eu sou professor de jornalismo aqui também em 2 universidades aqui do Rio Grande do Sul. E no meio de tudo isso, a gente tenta ver série, tentar relaxar um pouco, namorar, né? Que também são entre os meus hobbies aí favoritos. É um prazer estar com vocês, eu espero que seja muito legal a nossa troca de experiências. Gente, acho que a gente vai ter que acrescentar uma aula só para o Rodrigo contar para a gente como é que ele consegue cobrir a guerra do Iraque, ser preso na Venezuela, subir a serra para comer fundi e ainda por cima namorar. É quase um estudo de caso que a gente vai precisar ouvir do Rodrigo. Acho justo. Rodrigo, você conhece o Marcos Sepic? Conheço todos os professores ali da URGS, são meus ídolos, né? Essa coisa das relações internacionais é como os colegas falaram, é uma paixão, né? E como jornalista a gente tem a possibilidade de ver a história acontecendo na nossa frente, né? E eu fico realmente muito emocionado quando eu lembro das coberturas. Mas ao mesmo tempo as relações internacionais ela é algo assim que é uma paixão antiga. Então a gente
eu estou desbravando um mundo novo ao mergulhar nas teorias, né? E acho que isso é muito bacana, assim. Mas é o caminho inverso, né? Normalmente, eu também se aproximar do pessoal da RI, o pessoal da RI me pergunta, mas como é que eu faço para ser jornalista? Mas eu quero, parei, agora eu quero ser analista, quero ser internacionalista. Eu que te faço a pergunta. Exatamente, isso é maravilhoso. O CEPIC é uma figura, né, admirável lá da URGS, e foi da minha banca de doutorado, foi um dos avaliadores da minha banca de doutorado. Tenho grande admiração por ele, gosto muito, e a gente viveu um momento que eu diria que na minha trajetória acadêmica, assim, foi uma das experiências mais gratificantes, porque eu defendi uma tese de doutorado que nega a pesquisa de pós-doutorado do CEPIC. E quando eu disse às pessoas que eu queria chamar o CEPIC para a banca, todo mundo, sem exceção, disse que eu era doida, né? Porque você vai chamar alguém que defende uma ideia exatamente oposta à sua, tentando, né, ser aprovado numa tese de doutorado. E eu disse que era exatamente por isso que eu queria que ele estivesse lá, exatamente porque ele conhecia bem o assunto e tinha ideias exatamente opostas às minhas. E foi muito, 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 muito interessante, assim, foi uma experiência e tanto. Quando terminou a banca, ele disse assim, olha, tá aprovado. Eu falei, mas você mudou de ideia? Ele falou, um pouco. É alguma coisa, né? Já é uma baita elogio. Não, foi uma experiência desafiadora intelectualmente, né? Porque no universo da vida acadêmica, se submeter ao contraditório, né, falsear as próprias hipóteses é o que tem de mais rico, né, de mais bonito. E a gente vê tanta gente correndo atrás. Exato. A gente vê tanta gente correndo atrás só de câmara de eco, né, de falar para quem quer ouvir aquilo que a gente quer propagar e tal. Então, se submeter ao contraditório foi uma experiência, um desafio intelectual e emocional muito grande, né, para quem já se debruçou sobre uma jornada acadêmica, qualquer que seja, pode ser de um TCC a um doutorado. A gente sabe que dá ansiedade, né? A saúde mental não fica das melhores na jornada e tal, mas foi muito simbólico ter finalizado assim. Então, sempre que alguém aparece da URGS, eu falo do professor Cepic, que eu gosto muito dele. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Beleza. Acho que eu pulei, não sei se eu pulei a Marina Guimarães. Pulei você, Marina? Marina, a Marina falou, ela falou. Ela falou, né? Eu fiquei em dúvida se eu tinha pulado a Marina. Eu falei, eu não sei o que aconteceu, meu microfone deu ruim, mas eu falei. Ah, não, beleza. Que é tanta gente que vocês sabem que essa hora da vida, né, a nossa cabeça já não ajuda. Mas daqui a pouco me familiarizo, vocês vão ver que eu sou boa com o nome, logo eu decoro o nome de todo mundo, aqueles que ainda não conhecia. E vamos agora, então, finalizando com o Vinícius Munhoz. Boa noite, gente. Estão me escutando certinho? Tudo certinho. Perfeito. Na verdade, eu até queria colocar a câmera, mas eu estou no meu horário de estágio, tive que dar uma fugidinha para participar aqui dessa aula. A partir de amanhã eu já entro de férias do estágio, então conseguirei participar tranquilamente. Bom, meu nome é Vinícius, eu tenho 21 anos, eu faço RI na PUC, então eu também estou fazendo o caminho inverso. Até eu conheço o professor Davi, que faz parte dos professores, ele é meu orientador TCC, na verdade. Foi por ele que eu fiquei sabendo do curso. E, bom, eu também sou apaixonado por RI, e eu quero muito entrar na área de jornalismo, justamente por essa razão que eu estou fazendo o curso também. Tento entender mais ou menos como os jornalistas entendem a RI, para eu já entender um pouco mais a parte prática. Eu me formo esse ano, eu espero também no futuro próximo encontrar uma oportunidade dentro da área. Maravilha, seja super bem-vindo. Muito obrigado. Viram como eu falei para vocês que a gente tinha um grupo bem heterogêneo, mas unidos pelo mesmo interesse? Então, temos alguns no início da jornada, tanto de RI indo para jornalismo, quanto de jornalismo indo para RI, né, na graduação ou recém-formados. Temos muitos de vocês já atuando na área, a maioria, né, em posições bem legais, em vários veículos, e alguns mais experientes, mais seniors também, que vão compartilhar suas experiências conosco. Então, estou bem feliz com esse grupo. Como eu disse, temos vários outros alunos que não estão aqui. Me disseram aqui que a gente passou de 30, temos mais de 30 alunos.
Então, a gente talvez cruze com novos alunos pelo grupo de WhatsApp, pelos nossos próximos encontros, e acho que vai ser bem rico também, até do ponto de vista do fortalecimento das redes de relacionamento, né? Porque vocês sabem que hoje, cada vez mais, a gente está em uma realidade profissional muito dinâmica. Hoje está num lugar, amanhã está em outro, em uma posição, amanhã está em outra. Então, é bom que vocês conheçam gente de outros veículos, que vocês circulem, que vocês se conheçam. Vocês, quem sabe, podem encontrar aí no caminho algumas boas fontes, né? Pessoas que não são da área, mas que contribuem de alguma forma. E outros que amanhã, quem sabe, podem ser colegas de trabalho, né? Então, isso vai ser, sem dúvida, muito bom. Então, boas-vindas a todos. Muito obrigada pela paciência das apresentações ao longo dessa nossa primeira hora. E agora, eu gostaria de aproveitar o restante da nossa aula para compartilhar com vocês o nosso plano de ensino e detalhar um pouco melhor sobre o que vai acontecer em cada encontro. Eu não sei se todos estão muito atentos, né, as nossas divulgações lá pelas plataformas da Global Atitude, mas nós anunciamos ontem uma novidade, uma surpresa, digamos assim, que vai ser uma aula extra, uma aula bônus. Então, originalmente, nós tínhamos aí 10 encontros previstos, né? O nosso curso está originalmente previsto para começar hoje e até o dia 5 de agosto, segundas, quartas e sextas, mas nós acrescentamos uma aula bônus para quem quiser e puder, que vai ser no dia 7, que vai ser uma aula justamente focada em fake news e o linchamento digital, digamos assim, né, como desafios do jornalismo, com a Patrícia Campos Melo, né, a Pata, que vocês conhecem com certeza, né, importante jornalista da Folha de São Paulo, já muito premiada. Hoje, inclusive, foi mais uma vez premiada pela Columbia University, né? Ganhou um prêmio internacional pelas coberturas que tem feito, né, no Brasil, mais especificamente em relação às denúncias envolvendo aqui o governo, enfim. Então, eu vou comentar do nosso plano de ensino, falando de todas as aulas, incluindo a aula bônus, que eu não sei se todos já estavam sabendo, mas que haverá no dia 7 aqui para o nosso grupo. Bom, para isso, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Todo mundo consegue ver o arquivo que eu acabei de projetar para vocês? Tudo certo com relação a isso? Tudo certo, Fê. Beleza, maravilha. A Catalina tinha perguntado como faz para entrar no grupo do WhatsApp. O nosso pessoal da equipe já mandou ali de novo o link. Então, lembrando, quem quiser fazer parte do grupo, só clicar no link. Bom, pessoal, então vocês, imagino, já viram um pouco da proposta do curso, né, quando vocês se inscreveram, mas acho que é importante alinhar isso bem antes do início das nossas aulas. Então, o nosso curso, ele é um curso intensivo, né, como já discutido aqui, e a ideia é que a gente faça uma espécie de estratégia sanduíche, né? O que é isso? A gente começa e termina pensando em ferramentas teórico-analíticas do campo de relações internacionais, que vão, de alguma forma, ajudar a todos, instrumentalizar as análises de todos, para que vocês possam ter um pouco mais de sofisticação na hora de receber notícias e de comunicar notícias no campo de RI. Então, a gente tem um começo e um fim muito focado nessa parte instrumental, teórico-conceitual. E no meio do nosso sanduíche, a gente tem uma abordagem regional. Uma abordagem aí, sim, não tão abstrata, teórica, enfim, mas muito mais ligada ao que tem de conjuntura, ao que tem de mais importante, de hot topic, que a gente precise conhecer justamente na onda de dar contexto, né, como a própria Derla falou. Então, o nosso curso ele está dividido dessa forma. A gente começa com paradigmas teóricos de relações internacionais, e aí vamos, então, explorar um pouco das principais formas e escolas, teorias, né, que dão conta de analisar as relações internacionais. Depois, a gente vai fazer uma abordagem de 5 regiões do mundo, em alguns casos, de fato, regiões, né? Então, pensando numa perspectiva mais ampliada, incluindo diferentes países. Em outros casos, uma abordagem mais focada de acordo com a limitação de tempo que a gente tem. Então, começamos por Estados Unidos, depois falaremos de China, depois Oriente Médio, depois Europa, depois América Latina.
reservamos um bloco específico para falar sobre o Brasil, com ênfase particularmente em política externa brasileira, não poderíamos deixar de falar de política externa brasileira. E aí falamos também sobre a atuação das organizações internacionais. Esse foi um bloco que acabou sendo incluído posteriormente, inclusive, a primeira versão, né, digamos aí a minuta da primeira edição desse curso intensivo, quando eu organizei, não tinha ainda nada sobre a atuação das OIs, mas não só a pandemia jogou isso para o centro do debate, com toda essa discussão em torno da OMS, como a própria discussão em torno da ordem liberal, né, o que vai ser da ONU, o que vai ser do Banco Mundial, do FMI. Essas são estruturas que têm sido sistematicamente criticadas, né, por várias autoridades, inclusive o presidente Trump, o presidente Bolsonaro. Nós estamos acompanhando essa onda antiglobalista, cética, um pouco crítica desse universo multilateral emergir, e aí vários dos jornalistas que são próximos a nós manifestaram a importância de incluir um tema voltado às organizações internacionais. Então, além da abordagem regional e do foco em Brasil, a gente decidiu adicionar uma aula a mais para falar sobre as OIs. E aí, encerrando o nosso sanduíche, como eu disse, voltamos para aspectos teórico-conceituais, pensando em ferramentas e técnicas de análise em relações internacionais. Então, de novo, começamos e terminamos com esse ferramental, no meio um pouco de contexto, um pouco de repertório, de acordo com os temas mais quentes do momento. Nós temos 3 objetivos mais importantes, né, que eu espero que sejam atingidos ao longo desse nosso curso. O primeiro objetivo é que vocês sejam capazes de reconhecer os principais paradigmas teóricos de RI. Como em tudo na vida, existem várias lentes que podem ser vestidas, né, na hora de fazer uma análise de conjuntura, a depender das premissas das quais a gente parte, a partir das referências intelectuais de que a gente tem, em função das nossas crenças, ideias e visões de mundo, a forma de explicar a realidade muda, a própria curadoria da realidade muda, a hierarquização de prioridades, né, com vistas a essa realidade muda. Então, a gente precisa entender quais são algumas dessas possibilidades, quais são alguns desses chapéus que a gente pode vestir na hora de estudar a política internacional. Então, eu espero que esse objetivo seja o primeiro a atingirmos aqui. Depois, claro, vamos precisar, então, compreender a dinâmica dos importantes atores do sistema internacional. É óbvio que existem muito mais atores no sistema do que esses que a gente listou aqui, mas, usualmente, a história das relações internacionais é a história das potências, né? Então, em geral, a gente nunca estuda todos os países, a gente estuda os países que determinam as regras do jogo ou que desestabilizam o jogo por alguma forma, né? Por alguma razão. E é isso que a gente vai fazer aqui também. Então, uma abordagem seletiva da realidade para tentar jogar luz sobre aquilo que mais importa do ponto de vista do noticiário internacional. E, por fim, a gente, então, tem o objetivo de analisar os fenômenos contemporâneos de política internacional, de conseguir elaborar intelectualmente sobre eles. O nosso curso vai ser baseado em 10 encontros virtuais ao vivo, com duração de aproximadamente 2 horas cada, aproximadamente porque pode ser que em algum momento a gente se empolgue. Eu sempre tento manter, né, de alguma forma o rigor, porque eu sei que todo mundo se programou para estar aqui durante essas 2 horas, mas se por acaso em algum dia a gente passar um pouquinho, de novo, fiquem tranquilos, a gente sempre vai deixar gravado o conteúdo e aqueles que não puderem estar conosco podem assistir posteriormente. E eu acabei de anunciar para vocês que, além dos 10 encontros virtuais ao vivo com duração de 2 horas, a gente vai ter uma aula bônus, que vai ser no dia 7 de agosto, né, na última sexta-feira da semana que contempla o fim do nosso curso, com a Patrícia Campos Melo. Inclusive, ela vai nesse encontro pré-lançar o livro dela, né? Para quem acompanha a carreira da Patrícia, sabe que a Patrícia escreveu um livro contando a experiência pessoal dela em relação a esse tema. É um livro que vai ser publicado pela Companhia das Letras, que vai ter provavelmente bastante repercussão. O lançamento está previsto para o dia 30 de agosto e ela no dia 7, então bem antes, né, do dia 30, 3 semanas antes, vai estar com a gente para falar desse livro em primeira mão. Então, acho que vai ser uma oportunidade bem legal, não só de se conectar mais pessoalmente com ela, né, de conhecê-la melhor, ouvir
o que ela tem para dizer, ela que já cobriu muito internacional em diferentes lugares do mundo, agora também com essa oportunidade da aula bônus. Para todas as aulas, nós disponibilizaremos materiais complementares de apoio, então textos, recursos audiovisuais, vídeos, enfim, vamos tentar aí fazer uma curadoria de bons materiais que sejam guias, né, guias que auxiliem vocês nessa jornada, para que todos vocês possam usufruir ao máximo, aqueles que têm mais tempo, mais disponibilidade, que podem se debruçar por mais horas nesse material, vão ter, então, uma fonte bastante rica de conteúdo para aprofundamento. Os que não puderem, claro, não vão ser prejudicados, são materiais complementares, são materiais de apoio. O que é mais importante, pelo menos do ponto de vista do básico, é acompanhar as nossas aulas. Não teremos prova, trabalho ou coisa do tipo. Estamos assumindo aqui que temos um perfil, um grupo de profissionais, né? Então, o nosso foco realmente está na troca das aulas e em tudo que a gente pode gerar a partir delas. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida em relação ao que eu disse aqui sobre a ementa, os objetivos, a nossa metodologia? Se tiverem dúvidas, por favor, mandem ali no chat uma manifestação e eu passo a palavra para vocês. Não? Ok, então vou avançando enquanto isso para o nosso planejamento de aulas, né? Então hoje nós temos, conforme o previsto, a nossa aula de apresentação geral, esse alinhamento de expectativas, essa oportunidade de quebrar o gelo, de nos conhecermos melhor. Então, uma aula que não é focada em conteúdo, é uma aula mais focada em relacionamento, digamos assim. E a partir da nossa próxima aula, na sexta-feira, aí sim, ingressamos no conteúdo, né? Então, no dia 17, começamos com a primeira banda do sanduíche, né? O sanduíche teórico, e vamos ali discutir, então, paradigmas teóricos de relações internacionais. Eu escolhi 3 tópicos sobre os quais eu quero conversar com vocês. Então, eu vou apresentar uma cronologia dos debates teóricos em RI, para que vocês tenham familiaridade com isso, para que vocês possam situar numa espécie de linha do tempo, afinal de contas, quem é que está pensando relações internacionais do ponto de vista teórico, por que existem diferentes escolas, que escolas são essas, por que elas se diferenciam umas das outras, né? Que autores de referência a gente tem que ter em mente quando pensa em cada uma dessas diferentes linhas de debates e por aí vai. Então, vou dar para vocês aí o que o pessoal do direito chamaria da propedêutica, né? Então, vamos começar com a propedêutica das relações internacionais. E vou destacar particularmente 3 das escolas clássicas. Vou comentar um pouco sobre o que dizem realistas, liberais e marxistas. Eu sei que vários de vocês talvez tenham tido contato com esses autores em outros campos do saber, às vezes estudando sociologia, às vezes estudando ciência política, mas no caso de RI, existem escolas que levam esses nomes e que são específicas de relações internacionais. Então, é óbvio que são inspiradas nas escolas tradicionais, mas com um recorte, com uma abordagem mais pontualmente enfatizando o campo da relação entre os estados. Então, eu vou destacar as principais linhas gerais das 3 escolas que mais se antagonizam e explicar o que vocês podem utilizar dessas escolas na hora de olhar para a realidade, né? Até para que vocês identifiquem, às vezes, quando vocês leem uma análise ou veem uma cobertura, se existe ali uma construção de narrativa de um tipo ou de outro tipo. Isso é bem importante. E se, eventualmente, vocês se identificam com alguma dessas escolas, é uma forma também de instrumentalizar eventuais futuras análises que vocês queiram fazer. Também vou dar ênfase a 2 abordagens mais contemporâneas, que não são as escolas clássicas, a abordagem construtivista e as interpretações pós-modernas. Então, vou até, de certa forma, comparar o que são as escolas clássicas em relação a essas novas escolas, que colocam muito mais no centro do debate o papel das ideias, o papel das identidades, né, a dimensão subjetiva. Então, enquanto as escolas clássicas, usualmente, são muito atreladas a abordagens materiais da realidade internacional, focando em poder, em recursos econômicos, né, em dimensões mais tangíveis, essas escolas mais recentes, mais contemporâneas, elas vão falar muito sobre a maneira como os países se percebem, a forma como isso determina as relações entre eles, né?
e isso é bem importante. Vocês vão ver que, apesar de ser, num primeiro momento, uma elucubração intelectual, né, tem um pouco dessa dimensão abstrata, num segundo momento deixa bem claro que boa parte das coisas que a gente vê acontecendo na política, na vida mesmo, são pautadas intencional ou inconscientemente por essas narrativas. Então, é uma aula bem importante e é uma aula que vai ajudar muito a sofisticar, a instrumentalizar eventuais análises que vocês possam fazer depois. Na sequência, a gente começa, então, no nosso grande sanduíche, a parte regional. Eu vou começar por Estados Unidos, eu mesma vou ministrar essa aula, e o foco da aula vai ser nessas 3 dimensões. Então, primeiro, as fontes do poder dos Estados Unidos, então, qualificando um pouco os Estados Unidos como essa superpotência, apresentando um pouco dos dados, né, que interessam para entender os Estados Unidos. Depois, vamos falar rapidamente sobre fundamentos da política externa norte-americana, então, aquele beabá, né, para quem quer entender a atuação internacional dos Estados Unidos, afinal de contas, o que é que precisa ter em mente, o que é que são paradigmas de política externa, quais são as diretrizes de continuidades e o que marcam as rupturas de política externa nos Estados Unidos. E, claro, sem dúvida, vamos dar uma grande ênfase nessa nossa aula ao que tem de mais quente em 2020, que são as eleições. Então, eu vou falar sobre o sistema eleitoral. Eu tenho há vários anos desenvolvido a minha própria metodologia. Eu brinco que é eleições americanas para todos, ou para leigos, ou se quiser falar inglês, for dummies, embora seja um pouco pejorativo. Então, a gente sabe que é um sistema complexo, muito diferente aqui do nosso. Boa parte das pessoas tem dificuldade de entender esse sistema, e então eu vou tentar decodificá-lo e torná-lo mais palatável para aqueles que eventualmente não conheçam o sistema tão bem, né? Vai ser um desafio e vai ser muito bom ao mesmo tempo. E vou não só explicar o sistema, e como também falar sobre as perspectivas, né, das eleições com as particularidades desse ano de 2020. Eu não sei como vai ficar a minha vida, né, no segundo semestre. Acho que pelo coronavírus muitos de nós tiveram seus planos alterados, modificados. Usualmente eu iria aos Estados Unidos para acompanhar em loco as eleições. No ano de 2016 eu acompanhei, também estive lá. Eu cobri as eleições norte-americanas em Ohio, né, um swing state importante dos Estados Unidos. E fui enviada como observadora internacional pela própria Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, foi uma experiência maravilhosa e que me permitiu ter muito contato com essa realidade em loco e me aprofundar muito nos estudos das eleições. Tem a parte glamurosa de conhecer todo mundo, né? Então, eu fui daquelas que conheci o Trump, a Hillary, o Obama, tive contato com o Joe Biden, todos eles ao longo da corrida de 2016. Ganhei um boné, acredite se quiser, do Make America Great Again, assinado na época, né? Mas ele foi passado para frente. Então, se vocês virem alguém andando na rua com um boné assinado, é o meu irmão que utiliza boné, decidiu ficar com boné apesar de tudo. Então, enfim, eu tenho um trânsito muito bom com o tema das eleições, gosto muito desse assunto, estudo o assunto, e vamos falar sobre esse tema na nossa aula de Estados Unidos. Na aula seguinte, do dia 22, vamos falar de China, né? Então, no caso da China, as nossas ênfases serão, primeiro, no processo de desenvolvimento chinês, quase como se a gente fizesse um voo panorâmico sobre o que transformou a China naquilo que ela é hoje. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender, né, como é que a China, que até outro dia nem era país, né, ou pelo menos não nesse formato, a China que a gente conhece hoje, surgiu no final dos anos 40, né, com essa configuração, e de repente nos anos 70 dá uma virada econômica, e nos anos 2000 já é uma das principais potências no mundo. Então, vamos reconstruir rapidamente esse processo de desenvolvimento para compreender melhor do que se trata a China do século XXI. Depois, vamos falar um pouco sobre os fundamentos da política externa chinesa, ou a chamada política do desenvolvimento pacífico, há algum tempo atrás também conhecida como política da ascensão pacífica, né? Gerou uma grande repercussão e polêmica essa nomenclatura, por isso, inclusive, foi refraseada. E vamos falar sobre os projetos que todos consideram os mais importantes da China contemporânea. Primeiro, o Belt and Road Initiative, né? A reconstrução da Rota da Seda, que está reposicionando geoestrategicamente a China
em relação à Europa, à Ásia e parte da África. E vamos falar sobre o Made in China 2025, que dá à China a nova cara no século XXI. Então, se até outro dia a China era conhecida como um país, né, de exportação de produtos de baixo valor agregado, a China estava muito ligada àquelas narrativas estereotipadas da pirataria, da quinquilharia. Hoje não é nada disso, né? Hoje o que tem de mais interessante para se estudar em China são justamente os investimentos que eles estão fazendo na chamada Revolução 4.0 e focando em áreas de alta tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, neurociência, telecomunicações e etc. Então, vamos falar sobre Made in China 2025. Depois, do Oriente Médio, aí vem o professor Davi Magalhães, né, um professor muito experiente e experimentado nesse campo de estudos, né, já foi ao Oriente Médio estudar lá, inclusive. Ele vai falar um pouco sobre a dinâmica geopolítica da região, vai dar uma ênfase maior no conflito israelo-palestino, para quem tem dificuldade de entender, afinal de contas, o que é que está em jogo, solução de um Estado, 2 Estados, por que isso nunca chega a um fim, quais são as circunstâncias contemporâneas e por aí vai. Depois também não podemos deixar de falar sobre Daesh, né, ou também conhecido como Estado Islâmico, e a situação da Síria, que em particular é a situação mais delicada da região no momento, então vamos dar uma ênfase nisso. Na sequência, o professor Carlos Gustavo Poggio vai falar sobre a Europa. O professor Carlos Gustavo, ele estuda Estados Unidos, assim como eu, mas tem já há algum tempo se aprofundado em alguns desafios que são globais, eles não são exclusivos dos Estados Unidos, e ele é um grande nome aqui no Brasil no estudo do conservadorismo. Ele tem livro publicado na área, é um dos nomes mais importantes do país, inclusive andou se indispondo com membros do governo, porque apresentou as contradições do chamado conservadorismo brasileiro à luz do conservadorismo americano e europeu. E nesse caso específico do nosso curso, ele vai trazer essa bagagem dos estudos dele em relação ao conservadorismo e como isso tem impactado as relações internacionais para o caso europeu. Ele vai discutir com vocês, primeiro, o modelo de integração europeu e depois Brexit e os desafios da União Europeia. Na sequência, vindo para a América Latina, vamos falar sobre a região com um jornalista que, como vários de vocês, fez o caminho oposto, né? Então, se vários de nós somos internacionalistas que flertamos com o jornalismo, aqui temos um jornalista que flerta com as relações internacionais. Então, teremos Marcelo Favalli, ex-Band News, atual CNN Brasil, acabou de voltar dos Estados Unidos, ele estava atuando ali como correspondente internacional da CNN Brasil para falar de eleições americanas, Covid, etc., mas ele tem uma ampla experiência na cobertura de América Latina, foi correspondente pela NHK em vários dos países da região, cobriu o terremoto no Haiti, em loco, durante aquela confusão que vocês lembram que ocorreu há alguns anos atrás, entrevistou pessoalmente, com exclusividade, várias autoridades da região, inclusive o Hugo Chávez mais de uma vez. Então, é uma figura muito emblemática aqui do nosso jornalismo de internacional, e é um excelente professor, além de tudo. Vocês verão que ele é jornalista e ótimo jornalista e, além de tudo, excelente professor. Então, ele vai falar sobre os desafios da integração sul-americana, vai falar sobre os casos mais quentes da região, particularmente focando em Cuba e Venezuela. Depois, na sequência, teremos a aula de Brasil, e aí na aula de Brasil temos, a gente brinca, o professor mais influencer das relações internacionais aqui do país, né, o professor Guilherme Casarões, que vai falar sobre fundamentos da política externa brasileira e também vai discutir um pouco de como analisar continuidades e rupturas no século XXI. Então, ele vai fazer uma breve retomada, pegando aí FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, para que a gente possa entender o que é que tem de manutenção de linha de continuidade, o que tem de ruptura, por quê, quem são os atores, e de que maneira a gente pode qualificar a nossa política externa nesse período todo, né? Então, recomendo bastante essa aula também. Depois nós temos uma aula de organizações internacionais com o professor Lucas. Como eu disse a vocês, a intenção aqui é discutir um pouco da
estrutura, funções e escopo de atuação dessas organizações, com foco específico no sistema Bretton Woods e sistema ONU. Então, vamos falar de ONU, FMI, Banco Mundial e OMC. É claro que, em alguma medida, vamos jogar luz sobre alguns temas específicos. Claro, vamos destacar a OMS, no caso da questão da pandemia, né, e tudo mais. Mas, para que vocês entendam, afinal de contas, qual é a competência dessas instituições. Porque, às vezes, quando a gente vê algumas notícias, ou mesmo a opinião das pessoas do senso comum, quem estuda relações internacionais, se aprofunda nesse debate das OIs, fica meio angustiado, né? Porque é como se o tempo todo as pessoas esperassem das organizações coisas a que elas não se propõem, né? Então, por que a ONU não fez isso? Por que a OMC não fez aquilo? Por que o Banco Mundial deixou de fazer tal coisa? Então, é um desentendimento, uma incompreensão do que efetivamente cabe a essas organizações, de quais são as engrenagens que mobilizam os interesses dessas organizações, e a gente vai explorar um pouco tudo isso. Aí também vem notícias como, o Trump decidiu, então, tirar os Estados Unidos da OMS. É assim? Funciona desse jeito? Pode sair? Não pode sair? Vai sair? Não vai sair? Acordo de Paris tinha sido assinado, mas agora não vai ser ratificado, né? Então, tem algumas confusões que, às vezes, a gente faz, e essa aula vai ajudar a esclarecer as dúvidas de vocês nesse campo. E aí temos, fechando o nosso grande sanduichão analítico, né? Eu disse que a gente começava teórico conceitual, passava por várias regiões e finalizava teórico conceitual. Temos mais uma aula dessa natureza, em que eu vou dar algumas dicas práticas de como fazer análise em RI. Então, os fundamentos de uma boa análise e algumas orientações nesse sentido. Essa foi uma aula que eu senti a necessidade de incluir depois de muito tempo conversando com pessoas interessadas em analisar relações internacionais. Porque, às vezes, a gente pensa que vai ser intuitivo. Bom, a pessoa sabe as ferramentas e ela sabe o conteúdo, ela vai ligar as duas coisas, né? Vai pegar as ferramentas e vai conectar com os conteúdos e dali vai sair uma análise. Mas eu notei, ao longo dessa minha jornada, né, mais de 10 anos dando aula para diferentes públicos, como eu falei, que muitas vezes o desafio está justamente em fazer a ponte, em fazer o link. Você domina o conteúdo factual, você até tem o repertório necessário, você conhece um pouco da dimensão analítica das ferramentas, dos instrumentos, mas você não tem muita noção de estrutura. Como é que faz para ligar essas duas coisas, né? Como é que eu transformo isso numa análise coesa, que defenda um ponto de vista, que seja interessante? Eu sei que para a maioria de vocês, que inclusive vem da área do jornalismo, criar a narrativa, criar uma boa coesão já é um dom, né, que vocês adquiriram, desenvolveram, aprimoraram, mas eu vou deixar os meus 5 centavos de contribuição nessa nossa última aula pela ótica das RI, né? Então, o que nós, acadêmicos internacionalistas, sugeriríamos em termos de uma boa análise de RI. E aí, juntando com aquilo que vocês já fazem de melhor, né, aquilo que vocês já dominam como ninguém, que são as próprias ferramentas do jornalismo, eu espero que saia daí ótimos frutos, né? Espero que vocês consigam linkar essas duas coisas. E aí temos, no dia 7/8, a nossa aula bônus, aula extra, que vai ser a aula com a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, e o tema vai ser os novos desafios do jornalismo, fake news e a violência digital, assumindo que cada vez mais no contexto das relações internacionais, das coberturas jornalísticas como um todo, a gente precisa se aprofundar nesse campo. Então, esse é o nosso plano de voo, é isso que a gente vai se propor a fazer, e eu espero que a gente faça da melhor maneira possível para que vocês saiam satisfeitos aqui da nossa experiência. Para cada uma das aulas, a gente vai ter bibliografia indicada e recursos audiovisuais, como eu falei, e todos os materiais a gente vai postando pouco a pouco, junto com as gravações aqui dos vídeos, na nossa plataforma da Hotmart. Então, a Hotmart vai ser a nossa principal ponte de conteúdo. Ao final da nossa jornada, vocês então vão ter os vídeos gravados de todas as sessões, vocês terão todos os textos, slides, links, tudo que a gente indicar por aqui, e, claro, a oportunidade de, o tempo todo, enviar dúvidas e esclarecer as perguntas que vocês possam ter.
A gente tem também no nosso site, mas eu vou verificar se está na plataforma, se não tiver, vou pedir para replicar lá, tanto esse plano de ensino, né, esse ementário. Então, eu vou enviar esse arquivo aqui em PDF, e assim vocês vão poder baixar, se vocês quiserem juntar depois numa pastinha com os materiais do curso, né, para aqueles que se organizam melhor assim. Então, a gente disponibiliza esse plano de ensino também para vocês, e vou enviar também para vocês, num arquivo unificado, os mini currículos dos professores, porque a gente tem isso disponível no nosso site. Todos nós também temos currículo Lattes, né, que é o currículo padrão do mundo acadêmico. Nós somos todos titulados de verdade, todo mundo aqui é jornalista e sabe fazer investigação, podem pesquisar, se ligarem lá nas nossas universidades. Hoje em dia tem que reforçar. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, gente, é o seguinte, nós somos doutores e teve até defesa da tese, olha só. Então, a gente vai compilar os currículos, né, para caso vocês tenham curiosidade de saber um pouco mais. Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar falando de mim, assim, eu acho meio estranho e autorreferente, né? Eu fiz isso, eu sou aquilo, eu publiquei tal coisa, enfim, mas eu acho que é importante para vocês saberem quem são os professores de vocês, até para que vocês possam aproveitar ao máximo o tempo com a gente, né? Focar naquilo que a gente talvez possa dominar mais e tudo isso. Então, lá na plataforma, além de todo o material do curso, eu vou pedir para subir também essa nossa ementa e também um compilado dos currículos dos professores, tanto na versão enxuta quanto os links para o currículo completo. Assim, vocês podem também acessar, se vocês quiserem. E eu vou contar para vocês um negócio em primeira mão que não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com essa história de currículo, né? E que é uma coisa que me deixou muito feliz, e eu não contei para ninguém, só minha família que sabe, mas eu recebi hoje, literalmente, um convite mais cedo para ser Senior Fellow do SEBRE, que é o principal think tank brasileiro na área de relações internacionais, né? O Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Então, eles estão reinventando a área de Estados Unidos. Quem vai assumir a diretoria da área de Estados Unidos é o embaixador Sérgio Amaral, que era até outro dia, né, embaixador do Brasil em Washington. Ele acabou de voltar de Washington para o Brasil, né, trocou lá a embaixada, como vocês acompanharam, e aí ele, então, me selecionou para ser a Senior Fellow do SEBRE na área de Estados Unidos. Então, estou super feliz, hoje é um dia muito alegre, né, eu não ia nem falar Parabéns! Nada. Obrigada. Porque a princípio não tem nada a ver com nada, mas já que falei dos currículos e das conquistas, legal. É sempre bom dividir com as pessoas que a gente gosta. Eu estou bem feliz. Como eu disse, não contei para ninguém, pouca gente sabe, mas o pessoal da Global Atitude está me mandando aqui. Nossa, agora parabéns. 30 pessoas sabem. 30 jornalistas, né? Exatamente. Agora eu não posso nem falar que é segredo, né? Porque jornalista tem liberdade poética para falar todas as notícias. Mas é isso, gente. Então, vou deixar lá para vocês tanto o nosso plano de ensino, quanto também esse material do currículo dos professores. E semanalmente a gente vai atualizando, fazendo upload dos vídeos e dos slides e todos os materiais. Eu, de novo, espero muito que vocês usufruam. Aqueles que puderem estar conosco presencialmente, online, ao vivo, em todas as sessões, vai ser muito rico, porque vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas, esclarecer as questões de vocês. Para os que não puderem, eventualmente por ofício ou por outros compromissos, fiquem à vontade para endereçar a nós todas as perguntas que vierem posteriormente. Então, eu estava assistindo a aula, eu não participei pessoalmente, mas eu tenho uma dúvida. Vocês podem mandar as dúvidas todas a qualquer tempo. Eu, pessoalmente, vou me encarregar de compilar as dúvidas e levar os professores responsáveis para que elas sejam totalmente esclarecidas. Então, ninguém vai ficar sem dúvida respondida, mesmo que não tiver ao vivo, tá? E, do mais, no que eu puder ajudar e no que a nossa equipe também, técnica aqui, puder auxiliar, eu espero que tudo corra bem. E nós estaremos aqui para vocês. Esse é um projeto que a gente basicamente desenvolveu por muito gosto, assim, a gente quis mesmo fazer porque a gente acredita nisso. É uma pequena micro contribuição que a gente dá no sentido de tentar ajudar a qualificar o debate e de ampliar as redes de pessoas que valorizam
o rigor acadêmico, científico, que querem combater as fake news, que querem, de alguma forma, ajudar a sociedade a entender melhor as coisas numa linguagem acessível. Então, é uma grande força-tarefa, né? É uma realização realmente por compartilhar certas visões de mundo e por querer que essas visões de mundo ganhem um pouquinho mais de escala. Eu, todos os dias, acordo pensando em como eu posso atingir um novo público. É por isso que eu vou lá dar aula para os meus alunos do ensino médio, né? Atuar com os meus meninos lá das escolas públicas, e também vou falar para os generais, e também vou falar para os meus acadêmicos, e também vou falar com os jornalistas, e vou falando com todo mundo que aparece pela frente. E por valorizar muito a atuação, admirar muito o trabalho de vocês, genuinamente, é que eu digo isso sem nenhuma hipocrisia. Eu sou nascida e criada na escola do embaixador Rick Cooper. O embaixador Rick Cooper tem uma frase que eu sempre digo que eu queria tatuar nos braços, assim, né? Ele fala que se fosse mentira era melhor ficar quieto. Eu sou absolutamente partidária dessa ideia. Então, se fosse mentira, eu não ia ficar aqui fazendo essa babação toda. Eu falo porque é de coração. Admiro muito o trabalho dos jornalistas e acho que as nossas categorias, né, de acadêmicos e jornalistas, elas têm sido sistematicamente atacadas, né, nos últimos tempos, e a gente precisa se unir, a gente precisa se fortalecer, né, mutuamente. Então, contem comigo, contem com a nossa equipe, e eu espero também aprender bastante com vocês nesse caminho, tá bom? Obrigada, professora. Que orgulho, cara, só isso que eu digo. Esse mês é aniversário da Lara, né? Então, gente, ó, tem alguma dúvida, alguma pergunta que tenha ficado dessa nossa primeira aula? Como eu disse, é mais uma aula focada em alinhamentos gerais, para a gente se conhecer, para que todo mundo fique mais ou menos aí na mesma página. E aí, efetivamente, os conteúdos a gente começa na sexta-feira. Mas, se tiverem dúvidas posteriores, também podem mandar para a gente pela plataforma ou mesmo pelo WhatsApp. Aí a gente já vai se falando por lá. Tá bom? Então é isso. Esqueci alguma coisa? A equipe da Global Atitude, me contem se eu esqueci alguma coisa. Não, me disseram que eu não esqueci nada. Não, alguém tinha uma dúvida. Sou eu, Júlia. Eu fiquei só com uma dúvida. As bibliografias vão ser indicadas onde? A gente vai postar lá na plataforma. Todos os materiais, os links, tudo direitinho. Daí por lá vocês já conseguem acessar. Ah, tá bom. Obrigada. Tá bom, gente? Então, eu vejo vocês todos na sexta-feira, já para falar da nossa primeira aula teórica. E vou preparar um material bem legal. Já separei alguns materiais de complemento. Espero que a gente se encontre e que vocês gostem, tá bom? Então é isso. Fiquem bem. Os que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Os que estiverem trabalhando fora, tomem todo cuidado. Já tivemos essa geração. E a gente se encontra na sexta, tá bom? Um beijão para vocês. Muito boa noite. Obrigada, gente. Prazer. Boa noite. Boa noite. Um prazer. Boa noite, pessoal. Tchau.